Hello, titia chegou, minha gente! Vamos falar aí do áudio do Vital, do dia 9 de novembro de 2024, com o título Atlantes e Revolucionários, o papel do Brasil na nova ascensão. Uau! Quem não ouviu, seria bem interessante ouvir, especialmente o Vital explicando, né, um pouco da história de Atlântida, né? Os conselheiros, né? Aquele velho modus operandi da não-luz, né? Em corromper, embora só se corrompe quem é corruptível mesmo, né? E o quanto isso foi determinante, né, para o afundamento de Atlântida. Afinal de contas, havia uma grande possibilidade de uma ascensão, né, em massa naquela época, mas devido a tomadas de decisões totalmente equivocadas, como por exemplo, né, de querer explorar outros povos e escravizá-los, aí não teve jeito, a casa caiu, literalmente a casa caiu. Enfim, esses detalhes eu pediria que quem não ouviu o áudio do Vital, acho difícil alguém assistir aqui sem ter ouvido lá, né? Que ouça, porque é interessante a gente entender um pouquinho disso, é óbvio, né? Que a história de tanto de Atlântida como mesmo de Mu e Lemúria, a gente vai acessar como a própria história deste planeta fantástico que a gente vive, né? E cuja história que a gente conhece é um engodo total, de ponta a ponta, mas vamos lá. Muitas das almas encarnadas atualmente são remanescentes de Atlântida, tanto do lado de cá, como do lado de lá. Tanto do lado da luz, como do lado da não-luz. Afinal de contas, eu diria que é a batalha final, né, gente? Afinal de contas, mais uma vez, afinal de contas, é a última encarnação em terceira dimensão neste planetinha top das galáxias. E muitas contas precisam ser acertadas. E interessante também quando a gente entende, eu já ouvi muito falar disso, de que neste momento estão encarnados no Brasil muitas das almas que participaram da Revolução Francesa, que foi um marco, né, histórico. A gente não sabe até que ponto também, né, tudo é verdade, como eu acabei de dizer, a nossa história é um engodo, mas enfim, foi um marco. E nós sabemos que muitos, isso já tem sido falado realmente, muitos daqueles espíritos estão aqui neste momento. Então existem aqueles, né, que ocupam o governo oculto, né, essa turminha que não cansa de causar problemas, e dentro dessa turma estão exatamente esses que o Vital cita como aqueles 300, né, que até então dominam ou dominavam. Eu tenho cá comigo que a coisa já está para lá de acelerada e que de fato é um filme que a gente está assistindo. Mas vamos colocar isso em números. 300 curvas de rio dominando 70% da humanidade. É osso com sal grosso, né, minha gente? Fala sério. É de doer. Mas enfim, esses seres aqui estão como essa é a minha interpretação, tá, gente? É a minha interpretação. Como uma última tentativa, no sentido deles definitivamente se voltarem para a luz, antes de um exílio planetário. Cabe a cada um, né? Como cabe a cada um de nós nos mantermos firmes no nosso propósito e no nosso trabalho pela luz, para a gente não descambar para o lado de lá como um dos conselheiros, né, de Atlântida descambou naquela época. A arma de sedução deles sempre foi o poder e o dinheiro, por isso que a espinha dorsal deles, né, quebrada através dessa questão financeira, e a gente vê aí centenas de notícias que falam de quebras de grandes bancos e corporações que a gente nunca imaginou que quebrariam. Essa é a destruição desse sistema. A olhos vistos, não precisa nem entender muito, a olhos vistos. E isso é imprescindível, né, para que essas situações de fato se resolvam. Mas enfim, no topo dessa pirâmide, vamos dizer assim, maléfica, estão esses 300, né? Mas existe aí
um número de pessoas encarnadas altamente conscientes do seu papel aqui. E quando eu digo seu papel, é no sentido de se entender como seres em constante processo de evolução e de melhoria. Tem muita gente fazendo a diferença aqui hoje neste planeta pelo simples fato de estar encarnado aqui. Porque é um foco de luz, é uma centelha que emana a sua luz, que propaga a sua luz, que compartilha a sua luz. Não necessariamente esteja envolvido em grandes trabalhos, né, como as pessoas acham que precisa ser. Você precisa estar envolvido num grande trabalho pela humanidade. Quando você trabalha por um ser humano, você está trabalhando pela humanidade. Afinal de contas, somos todos um. O que está dentro está fora, não existe o outro, é um grande emaranhado. Mas, enfim, muitos que estão aqui encarnados, apenas encarnados, já estão fazendo seu trabalho. Isso traz um diferencial energético absurdo para este planeta. Então, quando eu digo não se preocupem, se ocupem, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Não se preocupem tanto, o que vocês vieram fazer, qual é a minha missão. Meu Deus, porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Apenas esteja. Mais do que estar, seja. Seja você mesmo. Seja o seu melhor. Vibre na sua melhor energia. Emita a sua melhor energia com a sua melhor intenção. Vocês não fazem ideia da transformação que essa atitude gera neste planeta. Esses controladores incutiram nas mentes humanas que para ser útil, muitas vezes, você tem que se desdobrar em ações complexas e grandiosas. E mais uma vez eu vou dizer o que é grandioso. Eu uma vez até comentei, às vezes você encontra uma pessoa, você não sabe o que ela está passando. E de repente você para, conversa, sorri, e aquela pessoa é demovida até mesmo de uma decisão de um suicídio, por exemplo. Você pode nem saber disso, mas você transformou a vida daquela pessoa com o seu gesto amoroso. Isso é uma grande obra, imensa, gigantesca. O que importa saber ou não? Apenas saia todos os dias, né? Para quem sai para trabalhar ou sai para fazer qualquer outra coisa, saia com a sua melhor, se vista na sua luz, se vista na sua melhor energia. Você vai estar ajudando sobremaneira este planeta e a humanidade, mesmo que você sequer dirija a palavra a alguém diretamente. É tão simples ser útil, é a coisa mais simples do mundo. Basta querer e se colocar à disposição. Então, assim, nós temos aí 2 grupos remanescentes da não-luz que ocupam, né, esse time de trevosos e remanescentes da luz que ocupam, né, a Aliança da Terra e todos os seus desdobramentos. Eu mesmo me sinto uma pessoa da Aliança da Terra, é óbvio. Eu estou trabalhando em prol do planeta. Eu posso estar inserida lá dentro nas entranhas das operações e também não quero. Para ver certas coisas, não, eu faço meu trabalho daqui, mas me sinto uma trabalhadora desta aliança. E muitos de nós somos esses remanescentes de Atlântida que vieram terminar o serviço. Porque hoje existe uma massa crítica já atingida para isso. E mais, existe uma mudança considerável. A mudança da linha de tempo da Terra, onde o Armagedon, foi tacado para escanteio. Aliás, para escanteio não, né? Sabe aquela tacada de beisebol que o cara dá aquela tacada na bola, que a bola sai do estádio? É isso aí. Não tem mais jeito. Então, esses 2 pontos são muito importantes. E a gente precisa ter consciência disso. Uma massa crítica atingida e a mudança da linha de tempo da Terra. Muitos desses remanescentes de Atlântida, né, além desses 2 grupos, existem muitos deles que, para dentro da Terra, né, os intraterrenos,
talvez até os intraoceânicos, os intraterrenos, fala-se muito de Agartha, né? Muitas civilizações que habitam o interior da Terra. E aqui cá entre nós, uma coisinha que eu falava também há muito tempo. Eu acho que uma coisa que vai causar um impacto assim tremendo na cabeça das pessoas, um verdadeiro nó, são os intraterrenos. Porque extraterrestres já tem um número de pessoas considerável, né, que acredita e tudo mais. Agora, intraterrenos? Oi? Como assim? Afe Maria, vai. Até eu, por exemplo, eu sei muito pouco sobre isso. Claro que eu tenho certeza absoluta da existência deles. Mas como vai ser isso? Né? Mesmo pra gente que já tem aí algumas informações. Enfim, alguns desses remanescentes são os intraterrenos. Alguns desses remanescentes índios nativos norte-americanos, né? Nós temos aí muitos povos, né? Inclusive os Hopi, que a gente sabe que também tiveram contato com os arcturianos. Ai, meu Deus do céu, muitos desses remanescentes estiveram aí no Egito Antigo, na Grécia Antiga, no norte da África, né? Às vezes os celtas e outros povos que eu acredito que são muito mal compreendidos, por sinal, e que simplesmente se espalharam pelo mundo e mantiveram acesa a chama da luz para as civilizações que viriam, sendo que essas civilizações que viriam somos nós mesmos, né? Que viemos atravessando encarnações, e aqui estamos, para o grande finale, trabalhando ativamente sobre ele, mesmo que seja, como eu acabei de dizer, apenas estando aqui. E aí muitos destes remanescentes estiveram também na Revolução Francesa, operando da mesma forma, pela luz, pela não luz, e óbvio que houve uma grande mudança, né, no mundo a partir disso. E agora estamos aqui novamente, em Terra Brasilis, operando mais uma vez esta batalha, que deixou seus traumas, suas marcas, e que precisa, né, neste momento precisam ser trazidas à luz para serem curadas. Muita disputa, muita contenda, muita dor, muito radicalismo, né? E o Vital ele fala, né, dessa polaridade que a gente enxerga hoje e que é fruto justamente dessas batalhas. E não tem jeito, vai precisar resolver isso, porque a gente entende que é necessário de fato morrer na consciência antiga, na velha consciência, justamente de disputa, de contenda, de eu, única e exclusivamente eu, para essa consciência mais elevada de paz, de harmonia, de nós, sendo que esse nós tem um eu muito bem resolvido. Este momento, né, que nós vivemos, eu também acredito que seja o olho do furacão. E é um momento que vai nos levar a um grande salto de consciência, um salto quântico. Aqueles que já vêm se preparando há um tempo, se ajudando, se limpando, se curando, se libertando de mágoas, de traumas, de dores, aceitando, se conhecendo, certamente atravessam esse processo de morte e renascimento, como ele falou, né? Não uma morte literal, embora possa ser também, mas morte e renascimento, a gente já morreu e renasceu tantas vezes, quantas encarnações, né, reencarnações nós tivemos. Mas enfim, esses que estão conscientes do que é necessário fazer, atravessam esse processo de uma forma mais suave, porque entendem que a mudança é necessária. O que traz dor é a resistência. Aqueles que resistem vão atravessar maiores desafios. Vai ser um processo mais doloroso. E aqueles que são boas pessoas, mas estão boiando aí, ó, na brisa,
estão brisando, tudo acontecendo e eles estão brisando. Vão levar um choquezinho básico, porque é a partir deste choque que eles vão ter condições de atravessar este processo de morte e renascimento. Nós estamos em pleno processo de morte e renascimento, gente. Nós estamos vendo o velho mundo ruir. Não só lá fora, perdão, dentro de nós. Esse mundo está ruindo dentro de nós, para que o novo humano nasça, para que o humano da nova terra nasça. Isso já tem um tempo, se intensificou, é óbvio, nos últimos anos. E é este o caminho, essa é a travessia que nós estamos realizando, e não tem como ser diferente. Então, assim, este processo de morte e renascimento, ele acaba sendo caracterizado como um processo em que nós atravessamos muitos desconfortos. Há muito cansaço, desânimo, dores, inquietação, angústia, expectativa. Ao mesmo tempo, há momentos em que há como se fosse uma certa euforia, né, de algo que já está aí, né, batendo na nossa porta, que a gente sabe que vai ser muito bom. Mas é um processo bem desafiador e que tem horas que a gente nem sabe direito como agir, o que fazer. Deixa passar. Aceitar o que se sente é um processo importante. Eu aceito o que eu estou sentindo, mas eu trabalho sobre isso, principalmente quando esse eu estou sentindo de fato é um desconforto ou é algo que acaba pesando. Mas é preciso, como diz o Vital, compreender, aceitar e soltar, para que as coisas possam, na sequência, se equilibrarem, para que as coisas possam tomar e ocupar seus lugares de direito, né? E outra frase, né? Outro ponto importante que o Vital falou no vídeo, né? Quando a gente realiza uma mudança, algo morre dentro de nós, para que algo novo nasça. E é verdade. Quando você toma uma decisão de fazer algo diferente, quando você toma uma decisão de acabar com algo que não lhe faz bem, seja um relacionamento, um trabalho, uma amizade, um hábito, ali há uma morte e há o nascimento de algo novo que vai te colocar numa condição diferente. Principalmente aquilo que morre dentro da gente, que seja algo ruim, para nascer algo que seja melhor. Isso é o importante. Então, quando se fala de morte, né, tem gente que não usa nem a palavra de renascimento, fica apavorado que vai acontecer alguma coisa. Gente, a gente está em franco processo de morte e renascimento. Ele acontece dentro de nós, diante de nós. Quando a gente conversa com pessoas, como ele falou nos grupos, conversem com pessoas, acessem pessoas dentro de grupos que vocês participam, para fazerem, né, encontros. Qual é a palavra mesmo? Meu Deus, esqueci. Produtivos. Encontros que sejam úteis. Encontros que possam trazer esclarecimento, luz, que possam trazer reflexões, onde a gente possa crescer, vocês possam crescer enquanto alma, enquanto seres humanos. São assuntos esses que a gente não trata com todo mundo, aliás, não trata com qualquer um, porque todo mundo, né, sabe aí os adjetivos que nós já levamos por conta de acreditar no que acreditamos, pensar como pensamos. Mas já existe um número de pessoas, né, com as mesmas ideias, muito mais acessível. E garanto a vocês que o tratar do assunto, o falar, a troca, vai nos dando cada vez mais, eu diria, clareza e firmeza dos passos a serem tomados. E essa questão da parte final do áudio, quando ele fala, né, desse grande quebra-cabeças,
Na verdade, nós estamos inseridos neste quebra-cabeça, aliás, somos pecinhas, mas que as coisas, né, vão se estreitando porque é preciso passar no buraco da agulha. E é verdade. Como cada um vai agir vai ser determinante para passar. Por isso que não é todo mundo, de fato. É preciso realmente entendimento, clareza e principalmente liberação daquilo que já não nos serve. A cura dessas dores e traumas que a gente traz de Atlântida, que a gente traz de tantas encarnações que nós tivemos desafiadoras, onde nós provavelmente fizemos, mas provavelmente também fomos atingidos por situações muito dolorosas e que já não tem mais por que continuarem conosco. A gente carrega os aprendizados. Foi por isso que a gente passou por tudo que passou. Para aprender, para assimilar, para levar para as nossas versões mais elevadas de alma esse aprendizado, já que elas não teriam como fazê-los. Só. A gente não precisa abraçar esses traumas e carregá-los para o resto da nossa vida. Deixar ir aquilo que já não serve mais. Limpar as gavetas. Abrir espaço para que o novo venha. E o novo certamente é algo extraordinário. Depende de cada um de nós. Eu, assim como o Vital, também acredito que 2025, quem sabe antes, será um ano único. E eu acredito sim que a gente vai ver muita coisa acontecer ainda este ano de 2024. Mas 2025 eu acredito que seja um ano chave para todo o processo de mudança da humanidade. De Gaia, da humanidade, né? Como um todo, onde grandes definições tomarão forma e onde a gente acessará muitas coisas. Por isso que é tão importante que a gente realmente limpe a nossa bagagem, né? Limpe a nossa mala, limpe as nossas gavetas e esteja verdadeiramente disposto e disponível para receber as bênçãos que virão e para, principalmente, mantermos o equilíbrio necessário para tudo que virá. E não há o que temer, de fato. Basta que a gente haja com a intenção no amor, na compaixão, no respeito, no acolhimento, no amparo, na solidariedade. É isso que precisa. É só isso, aliás, que precisa. Todo o resto será acrescentado, eu não tenho dúvidas. O Brasil, sem sombra de dúvidas, é um celeiro, né? E uma analogia aí que o Vital fez, uma interpretação de que ele não é um celeiro apenas na questão alimentar, né? Mas é um celeiro de almas remanescentes. A gente sabe o poder deste país do ponto de vista espiritual, independentemente de religião. E não por acaso ele é alvo de tanta intenção de destruição. Mas não vão conseguir. Tiveram grandes oportunidades para isso. Agora acabou. E por mais que se vejam algumas coisas complicadas aí com relação ao Brasil, eu vou dizer mais uma vez. Para mim, isso é um filme. De fato, o é. Porque eu entendo que se realmente as coisas estivessem perdidas, nós já estaríamos num outro patamar. Muito, mas muito mais abaixo do que a gente vive hoje. E que muitos destes canais, como este aqui, por exemplo, já não estariam mais no ar. Isso para falar superficialmente.
fora outras coisas. Pessoas que estão aí e que certamente já teriam sido tiradas do caminho. Ah, já. Portanto, para mim é de fato um filme e estamos caminhando para a cena final. Eu tenho certeza absoluta disso. Aguardemos, crianças, certo? Fica aí então os comentários do texto, ou aliás, do áudio do Vital do dia 9 de novembro de 2024. Atlantes e revolucionários, o papel do Brasil na nova ascensão. Aliás, a capa desse vídeo do Vital ficou um espetáculo com essa bandeira do Brasil, né? Muito linda, as artes, né? Dos áudios do Vital são belíssimas, né? Os filhos do Vital que lhe dão aí todo o suporte, toda a estrutura e fazem um trabalho também fantástico. Gente, por hoje é só. Eu volto aí no próximo conteúdo, tá bom? Colocando ainda em ordem os áudios do Vital. Fiquem com Deus, Vital, um grande abraço para você, meu querido. Um abraço carinhoso para você e para vocês, crianças, um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.